Vamos abrir a nossa Bíblia para que nós possamos viver essa semana, essa palavra que o Senhor quer para nós, essa transformação das nossas vidas, que está em João 2, do versículo 1 ao 11, que nós possamos viver essa semana cheio do Espírito Santo, assim como aconteceu com essas talhas em bordas de Caná da Galileia. E eu convido a vocês a viver essa semana cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Que esse Espírito Santo diante da tua vida preparou, diante da Deus ungiu, que rezou, venha pela água que nós precisamos ouvir. Mas Pai, do jeito que a gente cantou, vamos por ele. Oh, vem, oh, vem, Espírito Santo, vem, oh, vem, Santo Espírito de Deus, oh, vem, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Amém? Amém. Vamos abrir nossa palavra no livro de São João. Evangelho de São João, no capítulo 2. Amém? Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: Evangelho de São João, capítulo 2, do versículo 1 em diante. 3 dias depois celebravam-se bordas em Caná da Galileia, e achavam-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse: ele já não tem vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achava-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhe: ordena-lhes, enche as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Quando que o chefe dos serventes provou da água que tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que eu soubesse dos serventes, pois tinha tirado a água, chamou o noivo e disse: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Palavra da salvação. Como Paulo falou, meu nome é Cristiano, moro no Friburgo, sigo a renovação carismática do Ministério de Pregação. Participo do grupo de oração de São Pedro, que acontece todos os sábados, lá na Capela Nossa Senhora de Guadalupe. E é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para partilhar a palavra de Deus sobre nossas vidas. Onde nós iremos partilhar esse tema, enchendo as talhas, esse papelzinho que você recebeu. Vamos refletir comigo algo muito interessante. As talhas de pedras, elas serviam como água para a purificação dos judeus, diz a palavra, não vinho. Jesus em outros livros, nos outros evangelhos, vai dizer que os vinhos são colocados em odres, em barris. E o interessante, a forma que Deus nos ensina as coisas, a forma que Deus nos mostra as coisas, que mesmo que nós não servimos para aquela coisa específica aos olhos dos homens, Deus faz isso se tornar possível. Como? Essas talhas foram feitas para pôr em águas. Jesus ele poderia muito bem ir lá no depósito do vinho, na festa onde estava acontecendo, e falar assim: cadê os odres de vinho secos? Vamos multiplicar. Ele poderia muito bem
Quanto que sobrou de vinho? Foi 100 ml? Foi 10 ml? Vamos multiplicar. Ele poderia muito bem fazer um milagre na multiplicação, assim como ele fez com os peixes, assim como ele fez com os pães. Ele poderia muito bem ter feito isso. Mas o que a palavra de Deus vem nos trazer hoje, principalmente para mim, não é a importância da talha, não é a importância do milagre de Jesus, mas é a importância da transformação. Talvez vocês olhem para dentro de vocês e achem uma pessoa vazia. Talvez você já se colocou no campo da sua vida e ache que não serve mais para nada. E por isso você está seco, por isso você está secando. Está igual essas palhas de pedra, está seca, está vazia. E nós precisamos prestar atenção nisso, porque cada das vezes que nós secamos espiritualmente, cada das vezes que nós secamos de Deus, isso é um perigo que ocorre na nossa vida, aonde entra a depressão, aonde entra o desânimo, a falta de esperança, aonde eu me decepciono com o próprio Deus, porque eu optei a ficar no canto, e eu carrego para a minha vida que eu não sirvo para nada. Eu sou uma pessoa seca que tem uma graça que acontece na vida do meu irmão, mas na minha não. Porque a secura causa isso. A secura causa isso. Mas o mais interessante é que eu me torno uma pessoa estéril, porque planta nenhuma nasce em terra seca. Fruto nenhum dá em terra seca. Aí eu começo a falar sobre isso. É que as talhas de pedras ficavam visivelmente para acontecer o seguinte: os servos pregam na talha, vai até a fonte da água e enche e traz. E a palavra diz que no caminho, lá as talhas iam secas, eram cheias, vinham com água e chegavam com vinho. Nós precisamos entender o seguinte: se o servente, se o chefe do servente ficou abismado, ficou encabulado com o que aconteceu, imagine os servos que foram buscar água. Imagine, eles enchem de água e no decorrer do caminho, carregando, segundo a palavra diz que essas talhas pegavam de 80 a 120 litros de água. Você imagine 2, 3, 4 pessoas carregando uma talha de água e no decorrer da caminhada, quando eles olham para mim, vê no interior da talha a água sendo transformada em vinho. É interessante que parece que Deus não gosta de nada vazio. É interessante nós entendermos isso, porque lá no livro, no primeiro capítulo do livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 2, diz que a terra é informe e vazia. Deus não gosta de nada vazio. Se hoje você se encontra vazio, não é vontade de Deus, isso eu te garanto. Se hoje você se encontra seco, eu te garanto que não é vontade de Deus, porque a palavra de Deus, no capítulo 4, no 2 capítulos seguintes desse que nós lemos, vai dizer que quando nós conhecemos Jesus, que nós adoramos Jesus, do nosso interior jorra água viva. Jorra água viva. Então, como é vontade de Deus que nós estejamos vazios, que nós estejamos secos. Agora você imagine quando o homem, o chefe do servente, experimentou o vinho. Aí vem o porquê da primeira pergunta da pregação: por que Jesus não realizou o milagre da multiplicação? Justamente pelo único motivo. Pelo único motivo. Se ele tem pegado 100 ml de vinho que estava no odre e tem multiplicado, as pessoas, os convidados, iriam beber o mesmo vinho. Mas a vontade de Jesus naquela festa, nessa celebração dessas bodas de Caná, é a mesma vontade hoje sobre nossas vidas. Ele não quer que nós tomamos o mesmo vinho. Por isso que ele não optou por esse milagre da transformação. Então o que foi que aconteceu? Os convidados não tomaram mais o mesmo vinho, mas tomaram de um vinho melhor, de um outro vinho. E é isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para mim. Deus não quer que eu fique tomando do mesmo vinho, muito pelo contrário. Ele quer que eu mergulhe em águas mais profundas. Ele quer que eu seja uma pessoa cheia. Ele quer que eu seja uma pessoa embriagada no próprio Espírito Santo de Deus. Então não ia adiantar aquelas pessoas que esperavam até o fim da festa e tomar do mesmo vinho. Não compensava a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu te falo em nome de Jesus, é que nós experimentamos um novo batismo do Espírito, um novo Espírito Santo, uma nova graça, uma
que nós lemos, essa passagem é muito bonita. O primeiro milagre de Jesus poderia muito bem ser o de cura, ser o de milagre, mas não, é de transformação, é de mudança. É de mudança. Agora você imagine, você sair da sua casa, talvez com a talha, com o seu coração está meio. Você saiu da sua casa com o intuito de sair daqui cheio. Então você tem sede. No decorrer da caminhada para a sua casa, você vai cheio. E quando chega lá, você está transbordando o Espírito Santo. Nós precisamos entender porque há um problema na nossa caminhada. Por mais forte que seja a função de Deus, eu preciso constantemente beber dessa graça, beber desse Espírito. Eu preciso constantemente abrir os meus olhos para que Deus me mostre quando eu preciso beber, quando eu preciso me abastecer, quando eu preciso estar cheio. E se vocês puderem anotar, melhor ainda. O primeiro sinal de quando eu preciso, quando eu estou secando, eu acordo de manhã, vou para a missa, 8 horas da manhã. Das 7h30, eu não me levanto, vou para a missa das 10, porque aqui tem 4 missas. Então vou para a missa das 10. Das 9h30, a preguiça bate, fala para o outro, em casa pela manhã, boa tarde às 18 horas. Das 18 horas, eu estou assistindo um filme ou um jogo, futebol, vou lá das 20, termina das 20 e eu vou para a Santa Missa. Isso é um sinal de que nós estamos secando, de que eu preciso de novo me encher, de que eu preciso de novo ser abastecido dessa nova unção de Deus. Isso é um sinal, e o outro sinal é mais ainda. Acontece depois desse. Eu não fui para a Santa Missa, mas na terça-feira eu vou me confessar. Terça-feira de manhã eu faço um projeto que a primeira coisa, quando eu levantar e me confessar com Deus, eu vou na Santa Missa. Quando for 10 horas eu marco de me confessar no voo. 11h30 eu vou. Nas 3 horas eu vou também. E isso passa semanas, passa meses, e eu não me confessei. Porque eu não me confessei, porque eu faltei a missa, eu não vou para a Santa Missa porque eu não posso comungar. E as pessoas que estão do meu lado vão ver que eu não comunguei e vão ficar falando de mim, então eu não vou para a Santa Missa de novo. Isso é um sinal de que eu preciso novamente ser cheio do Espírito Santo. Eu não sei, talvez vocês já tiveram várias experiências com Deus, principalmente nos encontros, acontece isso. Aquela semana é aquele fogo, parece uma locomotiva em ação, é fumaça, é fogo, é todo aquele gás, mas com o passar do tempo, com 1 mês, 2 meses, eu vou praguejando, eu vou abonando até eu secar. E eu não sei o que aconteceu. É porque você precisava beber novamente do batismo do Espírito Santo. Você precisava novamente ser cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. A partir do momento que eu me encerro na minha vida, Deus não está comigo. Porque eu vejo um bêbado que passa a noite todinha no meio da rua, dorme no meio da rua e não acontece mal nenhum. E eu que estou na missa, me confessando, fiz um encontro, fui batizado do Espírito Santo. Quando eu desço da parada, a primeira coisa que acontece comigo, eu sou assaltado. Então Deus não está comigo. Aí começam as murmurações. Isso que eu estou falando são sintomas de quando eu estou precisando novamente do Espírito Santo, de quando eu estou precisando de novo ser cheio, abastecer, passar por esse processo de transformação. Porque quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, quando nós somos cheios pela primeira vez, são decisões precipitadas em cima de decisões precipitadas. Eu não bebo mais, não assisto mais novela, não ouço mais música mundana, não ouço mais forró, não ouço mais sertanejo, mas com o passar do tempo eu vou vendo que aquilo que eu fiz, aquilo que eu tomei, eu não sossego. Então começa justamente isso que eu estou falando. Isso é um sinal que nós precisamos novamente do Espírito Santo. Isso é um sinal que nós precisamos experimentar a cada dia, deixar o Espírito Santo de Deus nos encher, para que essa transformação aconteça do dentro para fora. É interessante que o que foi transformado foi uma água no vinho, não foi as falhas continuaram de pedra. Você vai continuar com essa cara feia, você vai continuar sendo feio, mas o que vai mudar é o seu interior. Porque o Espírito Santo não tem função nenhuma de
deixamos encher, porque assim as pessoas, mesmo você feio, mesmo você com barba grande ou com pouca barba que nem eu, as pessoas vão te achar bonito, porque você está cheio do Espírito Santo. Porque você está cheio do Espírito Santo. Fala para a pessoa que está do seu lado, assim, você precisa do novo batismo do Espírito Santo. Fala para ela, você precisa do novo batismo do Espírito Santo. Do novo batismo do Espírito Santo. Pergunta para ela se você está bem. Fala, você está bem? Está bem. Pergunta a ela, você está bem, tem certeza? Pode falar para ela com toda franqueza, vocês sabem de mim. Porque não é isso que eu falo, que eu vejo nos seus olhos. Fala para ela, não é isso que eu vejo. Para nós irmos para um momento de oração, a palavra do Senhor no livro de Efésios, só para nós termos ideia do que nós estamos vivendo, do que eu estou falando. Lá no livro de Efésios, se não me falha a memória, do capítulo 5, o 6, ele vai falar que para nós não nos embriagarmos com o vinho, mas nós nos embriagarmos com o Espírito Santo, porque os dias são maus. Nós precisamos entender que nos dias maus que nós nos encontramos, se eu não deixar esse Espírito Santo me encher constantemente, e lá na minha alma inundar o meu espírito, talvez eu não vou conseguir resistir aos dias maus que nós vivemos. Talvez essa depressão a qual eu estou com o pé na porta me leve ao suicídio, porque eu preciso verdadeiramente estar cheio de Deus. Eu preciso verdadeiramente deixar essa transformação acontecer na minha vida. Porque o que nós precisamos é mudança interior, é mudança de dentro, é mudança de espírito, é mudança de alma, é mudança que somente o Espírito Santo de Deus pode trazer para nós. Somente o Espírito Santo. Talvez o nosso coração hoje viesse desse grupo de oração atrás de outra coisa, atrás de uma outra palavra. Mas o que o Senhor olha para as nossas vidas e vê é isso. Precisa-se de um novo derramamento do Espírito Santo. Precisa. Precisa porque o Senhor colocava no meu coração quando eu orava que muitas pessoas lembravam do seu primeiro amor com Deus. Pessoas que quando lembravam do seu encontro que teve com Deus, da sua primeira efusão do Espírito Santo, do seu primeiro batismo do Espírito Santo, você chorava. E quando você lembrava da forma com que Deus te salvou, da forma com que Deus te sustentou, você chorava. Por isso que eu quero te falar em nome de Jesus, você não está bem. Você está precisando de um novo derramamento do Espírito Santo na sua vida. Eu estou precisando. É muito bom isso. É muito bom. Para que vivemos de mudanças, nós podemos experimentar isso. Para nós irmos para um momento de oração. O motivo de você estar aqui hoje, além dos outros dois pontos que eu falei, tem um específico. Há um desejo no coração de Deus que você estivesse aqui essa noite. Há um desejo no coração de Deus que nem mesmo as suas obrigações, que você mais tem responsabilidade, iria te impedir de você estar aqui. Porque era o desejo de Deus. A palavra do Senhor no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 45 em diante, diz: é o Espírito Santo de Deus que nos atrai até Jesus. É o Espírito Santo de Deus que nos atrai até Jesus. Então não há um desejo só do Espírito Santo, não há um desejo só de Jesus, não há um desejo só de Deus. Deus sendo três pessoas em um só. Ele consegue unir os seus desejos, porque o Espírito Deus desejou que você estivesse aqui, enviou o seu Espírito Santo para lhe atrair e lhe trouxe até Jesus. Por isso, fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa de um novo batismo do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé?